versículo de número 16, e o tema que nós optamos, restaurando as veredas antigas. E para quem possa não compreender com clareza o que significa veredas antigas, são caminhos estabelecidos pelo Senhor para que pudéssemos andar por eles, a fim de que fôssemos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Jeremias, capítulo 6, verso 16, diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descansos para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Nós vamos ficar só com esse versículo, mas é importante que nós possamos ter também em mente o conhecimento dos princípios de Deus para cada pessoa, para cada família, para que nós possamos hoje retornar a esse bom caminho, pois temos visto a sociedade de uma forma, em geral, distanciada dos caminhos do Senhor, e as consequências têm sido terríveis. Basta você ver as estatísticas que nós temos tido nos dias atuais. Por exemplo, eu não sei se você tem ouvido quantos abortos são realizados na adolescência. Quantos jovens têm sido levados à criminalidade? Quantas crianças, jovens, têm assistido o esfacelamento da sua família? Casais se divorciando. Quantas jovens têm também tido uma gravidez prematura? São dados alarmantes. Se nós fôssemos traduzir isso em números, você ficaria chocado com os números que fôssemos transmitir. Logicamente, queridos, que o objetivo de Deus não é esse para a sociedade, nem para a família, nem para ninguém. Mas a sociedade tem adquirido hábitos, costumes e práticas que têm os distanciado dos caminhos de Deus. Tem levado para longe. Tem deixado de observar os estatutos, as orientações, os princípios, as leis que o Senhor estabeleceu para que nós fôssemos beneficiados, para que nós fôssemos bênçãos e não sofrêssemos essas amarguras e dissabores de decisões equivocadas, ou fôssemos também parte de uma sociedade distorcida daquilo que Deus tem para ela. Por isso nós estamos trazendo à igreja a necessidade de que esses princípios, que esses caminhos
sejam restaurados no nosso meio, sejam restaurados na sua casa, na sua família, na minha família, para que tenhamos uma vida abençoada em Cristo Jesus. Há de convir que o Senhor, quando Ele criou o homem e criou a mulher, Ele também transmitiu uma identidade para o homem e para a mulher. E essa identidade tem sido objeto de um ataque sistemático das trevas para destruir aquela identidade que Cristo Jesus, que o Senhor nos deu ao nos colocar em nós a sua própria imagem, a sua semelhança. As pessoas têm sido atacadas por um esfacelamento dessa identidade e têm sido levadas a pensar de forma equivocada conforme as insinuações malignas. Têm sido levadas a viverem conforme as sementes malignas que Satanás tem lançado. E nós temos absorvido isso no nosso dia a dia. E isso tem sido devastador no meio das famílias, no meio da própria igreja, porque a igreja é formada por famílias cristãs, mas que em inúmeras ocasiões também encontramos pessoas dentro da própria igreja com algum tipo de consequência e vivendo bem abaixo daquilo que Deus planejou para ela. Na verdade, perderam a noção de quem elas são. Já não sabe mais o que estão fazendo aqui. Não tem mais o sentido de qual o propósito de Deus na vida dela. Tem pessoas que estão dentro da igreja e pensam que elas são um erro da criação. Não tem mais jeito para ela. E agora, Deus está trazendo isso de uma maneira sobrenatural para que eu e você possamos ser restaurados, para que a nossa casa, a nossa família, ao ser restaurada, possamos abençoar outras pessoas. E o propósito de Deus é esse, é que eu e você, que a nossa casa, a nossa família, seja bênção. O propósito de Deus é esse, que eu e você possamos transmitir a identidade que recebemos em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito de Deus na minha vida é de que eu seja abençoado e abençoe outras pessoas. É por isso que nós estamos trazendo essa mensagem. Mas é importante também frisar que não é só uma mensagem de conhecimento para que você adquira esse conhecimento ou entendimento. Nós queremos ministrar sobre a sua família, ministrar sobre a sua vida, para que aquelas áreas que estão de alguma forma desajustadas, aquelas áreas que de alguma maneira o inimigo tem conseguido infiltrar-se, tem conseguido anular,
tem conseguido em algumas situações desfigurar, sejam restauradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus, ao nos criar, Ele nos deu da sua essência. A essência de Deus é o amor de Deus. Deveríamos estar não somente recebendo, mas também transmitindo desse amor de Deus aos nossos familiares, aos nossos filhos. Deveríamos estar transmitindo a nossa parentela, ao nosso próximo, porque é isso que Deus tem no seu coração. Mas o que possa impedir o homem ou a mulher de transmitir essa essência de Deus que existe em nós, que é o amor de Deus? O que pode causar isto, meu irmão, minha irmã, é quando nós desenvolvemos sobre nós uma casca protetora. Casca protetora. Ou seja, ao invés de estabelecermos muros de proteção, nós criamos cascas para que não venhamos a ter nenhuma espécie de dor, não venhamos a ter nenhuma espécie de rejeição, de frustração. As pessoas têm adquirido um medo tão excessivo de se frustrarem, um medo excessivo de se arriscarem num relacionamento, que elas preferem fechar-se em si mesmo. É como se elas criassem ao redor dela um invólucro, uma capa de proteção. Ela se torna egoísta. Na verdade, ela cria uma espécie de barreira protetora com medo de ser atingida no seu interior, com medo de lançar-se num relacionamento, um relacionamento amoroso, ela se fecha. Ela prefere não se arriscar para não sofrer. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós não podemos ter medo de amar. Não podemos ter medo de nos relacionarmos. Não podemos ter medo de sermos rejeitados. Isso é consequência das sementes de maldição que foram lançadas na nossa vida sobre a nossa identidade. Hoje eu estava estudando e interessante que a ilustração
que o autor, uma delas traz no seu livro, me lembrou muito de um fato acontecido na minha infância. Ele diz que um certo rapaz, chamado Thomas, ele não estava passando bem naquele dia. E ele foi para sua mãe e disse que não estava se sentindo bem para ir à aula. Mas a mãe encorajou para ele ir. Incentivou. E ele, para também não deixar a mãe triste, mesmo passando mal, ele foi. Só que ele continuou passando mal dentro da sala de aula e a situação já estava num nível tão grave que ele se viu obrigado a levantar a mão e chamou a professora, falou: professora, preciso ir rapidamente ao banheiro. E a professora disse: não, você só vai no intervalo quando todos os demais também poderão sair da sala de aula e ir fazerem suas necessidades. E ele se segurou até que não deu mais. De repente, viu-se uma lama aos seus pés, e quando seus amigos, e um dos seus amigos viu, ele foi ainda, chamou a atenção da classe para aquele fato. Olha o que fulano fez. Você não tem ideia do que aquilo causou na vida daquele rapaz. Ele que era um rapaz extrovertido, brincalhão, aquele rapaz que conversava com todo mundo, mudou. Ele ficou tão envergonhado, tão constrangido, que ele se fechou nele mesmo. E passou a ser uma pessoa introvertida. Uma pessoa calada. Uma pessoa que, por causa daquele fato, daquele episódio, mudou completamente suas atitudes e o seu comportamento. Você pode imaginar a ferida no coração daquele jovem? Pode imaginar quantas pessoas têm sido feridas, quantas pessoas têm sido atingidas por palavras que não edificam, mas que amaldiçoam. Palavras negativas, palavras destruidoras, devastadoras. E quanto de nós, pais, também erramos ao falar determinadas coisas para os nossos filhos. Quantas das vezes os filhos também erram em falar determinadas coisas para os seus pais. Mas não é isso que Deus deseja. Não é isso que Deus planejou. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você sejamos bênção e possamos abençoar. Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, retornarmos às veredas antigas, aos caminhos antigos. Um outro fato que eu estava também estudando é que há séculos passados a sociedade tinha
um outro comportamento. Mas depois da Revolução Industrial, 1840, a sociedade passou a ter uma outra postura, um outro comportamento. E hoje, nós temos um desajuste tão grande que no passado, como eu disse, pelo menos cada criança na cultura judaica e em outras culturas também, elas tinham pelo menos 3 elementos fundamentais. Primeiro, tinha um pai. Quantas crianças hoje não sabem nem quem é seu pai? Tinham uma família. O que nós estamos vendo nos dias atuais é que a estrutura de família tem sido destruída e tinha um futuro. Atualmente, na sociedade moderna, é muito raro você encontrar esses 3 elementos na vida de uma criança em desenvolvimento. Na maioria dessas pessoas, ou dessas crianças, quando elas entram na fase adulta, já suportaram incontáveis experiências de terem suas identidades amaldiçoadas por aqueles que estão ao seu redor. Hoje, quando Mateus ligou mais cedo, perguntando se eu poderia ir lá no aeroporto para buscá-lo, falei, glória a Deus, que é tão bom a gente poder abençoar. Falei, lógico, meu filho, você é prioridade. Eu vou com o maior prazer. Fomos lá, buscamos. Ele certamente sentiu muita alegria no coração. Por quê? Porque ele viu o quanto nós o amamos, o quanto ele é aceito por nós, o quanto ele é importante na nossa vida. Será que é isso que você tem transmitido para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus pais? A palavra do Senhor, em 1 João, capítulo 4, versículo de número 20. 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Deu para você compreender o que esse texto está nos dizendo? Deu para você entender que se você não ama a uma pessoa, ao seu próximo, ao seu familiar, você na verdade não ama a Deus? Será que você compreende isso perfeitamente? É a pura verdade. Meu irmão, minha irmã, o que o inimigo tem feito é nos impedir
de dar esse amor que Deus nos deu a fim de nos colocar com um sentimento de rejeição e de sentimento do ridículo ou de ridículo. Ele tem endurecido o nosso coração através desses sentimentos e pensamentos. Mas o Senhor quer transformar isso na minha vida e na sua vida, bem como na nossa casa. Quando eu falo da nossa casa, eu estou falando também da igreja. Porque a igreja, ela é composta por famílias. Deus tem a intenção que cada um de nós seja cheio do sentimento da sua glória. E a glória de Deus pode ser definida como um sentimento de dignidade, de valia, de grande valor, de aceitabilidade e também de legitimidade. O ato de abençoar uma pessoa transmite a glória de Deus, como o ato de amaldiçoar ou de não abençoar transmite a essência maligna que muitas das vezes tem sido semeada entre nós. Por outro lado, também, amaldiçoar, como eu disse, libera o oposto da glória de Deus e traz a vergonha na nossa vida. E vergonha é uma ferida muito profunda relacionada à nossa existência. É diferente de errar. Quando eu erro e reconheço que eu errei, eu me conserto, eu me arrependo. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é pecado errar. Mas quando eu admito e penso, eu sou um erro, na verdade, você não está sendo a pessoa ou o ser humano que Deus tem planejado para você. Isso é um sentimento maligno. Você não é um erro. Você é uma bênção em Cristo Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, é instrumento de Deus para mudar a sua história, a história da sua família, a história de outras pessoas, bem como a história dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor, nessa noite, possa estar restabelecendo em mim e em você a mensagem de que nós somos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você é filha de Deus. Você é morada do Altíssimo. Você e eu somos transportadores da glória de Deus.
abra sua boca e transmita a bênção de Deus sobre a vida de seus familiares, seus filhos, dos seus irmãos, de cada um dos seus vizinhos, e o Senhor vai manifestar a glória dele em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com você nesse instante, agradecendo o Senhor pela inspiração, pela revelação do teu Espírito, ao nos trazer o propósito de estarmos em campanha pelas famílias que pertencem ao Senhor, bem como as que não te conhecem, para que a nossa sociedade, a sociedade atual, reencontre os caminhos de Deus, reencontre os caminhos por onde deve andar, para que sejamos abençoados. Coloca, Deus, no meu coração, no coração de cada irmã, de cada irmão, coloca mesmo esse desejo profundo de restaurarmos as veredas antigas, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado no meio da tua igreja. Receba, minha irmã, meu irmão, a bênção de Deus na tua vida. Receba desse amor genuíno de Deus na tua vida, e que você possa, ao invés de criar cascas protetoras, você possa literalmente transmitir com muita alegria, sem medo, esse amor que Deus tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.